Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais um É Possível, hoje com convidados incríveis e uma convidada em especial que vai deixar todo mundo em casa apaixonado, eu tenho certeza. Bom, gente, agora a gente vai para uma parte muito legal do programa, onde a gente vai conversar com a Bárbara Cíceri, que vai falar com a gente sobre visagismo, sobre a imagem que a sobrancelha traz para nós, enfim. Tudo bem, Bárbara? Conta para nós como que começou a tua trajetória, como que tu iniciou nesse ramo. Tudo bem, Vivi. Eu comecei há 20 anos atrás na área da estética. Comecei trabalhando com estética facial e uns 4 anos depois eu me apaixonei pela área de sobrancelhas e comecei a fazer cursos e cursos nessa área e estou trabalhando até hoje, fazem 16 anos, como designer de sobrancelhas e agora há uns 2 anos como visagista em sobrancelhas. Só que na época que eu iniciei, né, os estudos em sobrancelhas, era tudo muito diferente do que é hoje. Na época a gente usava moldes, era tudo muito padronizado, então tudo foi mudando ao longo do tempo. Por isso que eu me interessei pelo visagismo. Tudo bem escuro, né? Sobrancelha muito marcada, bem desenhada, Exatamente. Bem escura. Era um padrão. Aqui, grudada uma na outra. Quadradinha. Isso aí, eu lembro dessa época. Muita gente lembra, inclusive. Semana passada veio uma menina aqui falando sobre imagem, sobre as cores, sobre como a cor muda o que as outras pessoas pensam de ti, né? Sobre como tu te impõe no mercado de trabalho com as cores. A sobrancelha tem isso também, né? A sobrancelha, ela pode mudar a impressão que tu causa nas pessoas. Quando e como que tu descobriu isso? Com certeza, foi através do visagismo que eu descobri isso, que eu mudei a padronização das linhas muito retas, das medidas todas calculadas, né? E passei a personalizar as sobrancelhas. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu tive uma cliente, por exemplo, que era uma menina jovem, 20 e poucos anos, e ela começou a gerir uma equipe na empresa que ela trabalha, e ela chegou até mim e disse assim, o meu rosto é muito angelical, é muito infantil, e eu sinto que as pessoas têm dificuldade, e eu também tenho dificuldade, eu me olho e me acho muito, muito infantil. Tem como tu melhorar minha sobrancelha, tornar ela de uma forma um pouco mais imponente? Então, o que eu fiz? Ela tinha sobrancelhas bem delicadas, muito clarinhas, né? Então eu peguei e fiz um projeto de uma sobrancelha mais imponente, né? Que passasse um ar de mais seriedade, que ela pudesse aparentar mais liderança. E ficou fantástico o resultado. Quem tiver oportunidade pode olhar nas minhas redes sociais, que tá lá o resultado dessa moça. E assim, o visagismo é isso. A gente consegue analisar todas as questões, questão óssea. Quando eu vou analisar uma sobrancelha, eu não olho a sobrancelha como uma figurinha colada no rosto da pessoa. Eu analiso tudo, o que a pessoa quer passar com aquela sobrancelha, qual a imagem que ela quer passar. Porque, como tu disse, se a gente tem a roupa que consegue transmitir uma imagem, né? Se a gente tem uma maquiagem que a gente consegue transmitir uma imagem, um cabelo, por que não as sobrancelhas também conseguirem fazer esse papel? E com certeza conseguem. A gente tem vários exemplos de sobrancelhas, por exemplo. Uma sobrancelha muito reta, ela passa uma sensação de criatividade, pessoas mais criativas. Uma sobrancelha muito fina, ela passa uma sensação de uma pessoa que não consegue tomar tantas decisões, sabe? É muito louco, assim, mas funciona muito essa questão do visagismo. E o que é interessante a gente falar é a mesma coisa da questão das cores. Tu saber a tua paleta, ela não vai te prender necessariamente a tu só usar aquilo. E não é porque uma sobrancelha seria ideal de tal forma pro que tu quer aparentar que
tu vai ter que usar uma sobrancelha que tu odeia. Exatamente. É algo que pra te guiar, mas não é uma coisa que tu seja totalmente presa. É uma questão de quando a gente coloca uma sobrancelha, a sobrancelha ideal no rosto da pessoa, profissionalmente falando, né, que eu analiso os traços da pessoa, porque pra tu ter uma ideia, tá? Eu analiso a estrutura óssea, eu analiso a estrutura muscular, eu analiso o tom de pele, o subtom de pele, que entra, que tu falou da questão de cores, né? Uhum. Porque, por exemplo, hoje a gente tem as sobrancelhas, a maioria das pessoas que fizeram uma micropigmentação no passado, está com a sobrancelha cinza. Uma sobrancelha cinza... A minha ficou rosa. A tua ficou rosa? Isso. Tem várias tintas, porque o que acontece? Essa tinta, quando ela é colocada na pele, ela vai passando por um processo de degradação ao longo dos meses, e por isso que hoje a gente faz técnicas mais sutis, que não aprofundam tanto na pele, para não virar uma tatuagem. Porque, no fundo, a gente fazia tatuagem antigamente. Exato. Né? Rasgava a pele, sangrava. Sim, sangrava, a gente ia bem profundo, né? E ficava inchado. Ao invés de sair essa tinta no passar dos meses, ela só mudava de cor. Aquela tinta degradava e ficava de outro tom indesejado. Então, falando das cores ali, quando tu tem, por exemplo, um tom de pele, um subtom quente, né? Tu vai colocar uma sobrancelha cinza num subtom quente, não vai ficar bom. Vai ficar péssimo. Então... Eu sou o quê? Subtom frio ou quente? Tu teria que analisar mais, mas eu acredito que tu tenha alguns tons mais quentes. Ah, é? Uhum. Uns tons mais quentes. E eu lembro que tu usava a tua sobrancelha bem mais marcada, né? Na verdade, eu nunca mexi nela. Ela foi clareando. Que a tua sobrancelha, o teu fio é um fio espesso, é um fio marcante, né? Ela é escura. E, inclusive, a imagem que tu passa através das tuas sobrancelhas é uma sensação de poder, de liderança, né? E isso também entra na questão de cor, porque daí envolve contraste, né? Contraste baixo, contraste alto. As mulheres mais branquinhas, mais loirinhas, que têm a sobrancelha mais clarinha, elas passam um ar de mais acessibilidade, né? De mais doçura, sensibilidade. E quando tu quer passar uma sensação assim, eu sou líder, eu sou poderosa, tu deixa o contraste um pouquinho mais alto para ser mais marcante mesmo. O contraste da sobrancelha. Exato. E isso, quando ela era mais marcada, até tem gente, tem cara de braba, né? Sim. Fica com cara de braba. Hoje já não tá tão braba, mas o arqueamento também dela. Exato, também. E ela é arqueada, né? Sim, naturalmente arqueada. Naturalmente, eu tenho cara de braba naturalmente, mas não sou, só às vezes. Mas sim, eu até estava lendo esses dias que a Luísa Sonza fez isso, né? Ela trocou todos os traços do rosto que deixavam ela muito sensível, muito frágil, para ficar mais forte, mais imponente, para conseguir até se defender de... Tem muitos artistas fazendo isso em várias questões de beleza, tirando um pouco do preenchimento, que ficava com o rosto mais marcado também, né? Dando uma masculinização maior para o rosto. Então, tudo isso está mudando. E hoje, quando se fala em naturalidade, né? Hoje a gente busca naturalidade. No meu conceito, naturalidade, ele é um termo que ele é muito relativo. Para mim, o que é natural pode não ser para ti, né? Exatamente. Então, assim, o que eu vejo que hoje a gente quer procedimentos. A palavra certa não seria naturalidade, seria um procedimento indetectável. Exato. Um procedimento que tu fez algo, tá bonito, mas eu não sei exatamente o que tu fez, né? Exatamente. Então, a área da beleza, ela está indo para esse lado. E as sobrancelhas, inclusive. É a mesma coisa. Boca, tem alguma coisa, mas às vezes, quando coloca muito, né? Exatamente. Todo mundo nota. E isso é gosto também, né? Claro, com Exatamente. certeza. Porque às vezes a pessoa tá se sentindo super bem com aquilo e isso é o que importa. E tá tudo bem, né? Mas nós, como profissionais, a gente tem o papel de orientar. E muitas vezes acontece de eu pegar
uma foto da cliente e fazer uma simulação para ela e mostrar. E ela dizia assim, meu Deus, eu jamais me imaginaria com essa sobrancelha. E ficou perfeita para mim. Então, quando eu faço a proposta, né, só falando, às vezes a pessoa diz, ai, não, mas eu não quero uma sobrancelha assim. Quando eu mostro na prática, ela vê como realmente harmoniza o rosto só o fato da gente usar o visagismo na sobrancelha dela. E isso é muito importante. Hoje em dia, a parte da rede social que favorece muito a gente é isso. Tu conseguir pesquisar e tu conseguir olhar os trabalhos que o profissional fez, né? E isso é muito importante porque sobrancelha a gente tá falando de rosto, né? Exato. Então, precisa pesquisar bastante com quem tu vai fazer isso no teu rosto para tu te sentir bem depois. Porque depois, o que tu faz se a sobrancelha ficou horrível, tu tem que esperar sair, tu tem que fazer um laser, tu tem que fazer laser. Né? E não é um processo simples, né? Exatamente. É doloroso, tem custo alto, né? Então, pensem bem antes de fazer um procedimento, pesquisem muito, né? Como todas as áreas, existem ótimos profissionais e os profissionais que não se atualizam tanto, né? Que não se interessam tanto em buscar aperfeiçoamento. Então, pesquisem bastante. E quando tu for escolher para fazer uma micropigmentação, pesquisem profissionais que postem resultados cicatrizados, que isso é muito importante. E quando tu faz uma micropigmentação, o resultado que tu sai no dia do procedimento é diferente do resultado após 30 dias de cicatrização. O teu organismo vai precisar passar por um processo ali, né? Então, é bem importante profissionais que mostrem os resultados cicatrizados. Então, isso é muito importante. A gente vai deixar o @ da Bárbara aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha no trabalho dela e, quem sabe, agendar um horário aí, certo? Eu vou te agradecer, Bárbara, pela presença. Muito obrigada, sempre um prazer. A Bárbara faz minha sobrancelha já há muito tempo, então eu confio muito no trabalho dela, justamente por isso que eu trouxe ela aqui para conversar com a gente, certo? Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer estar aqui conversando, foi muito bom. Ela é muito querida. Gente, e falando em história inspiradora, agora eu vou trazer para vocês uma pessoa fantástica, uma menina maravilhosa que bem jovem já conquistou o primeiro AP e ela vai contar para vocês que isso é possível sim. Uma pessoa jovem pode comprar o primeiro AP. Tudo bem, Pamela? Tudo bem. E aí, como é que foi? Já faz mais tempo que tu comprou o teu primeiro AP, né? Isso, já tô morando nele. Já tá morando há bastante tempo, que eu lembro que até eu fui... 2 anos já. Lindo, aquele empreendimento, um dos mais lindos que a gente tem. Então, Pamela, como é que foi essa decisão? Como é que tu tomou essa decisão? Eu tenho que comprar um apartamento. Bom, eu fui mãe, né? Então, como dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, mas nasce também a vontade da gente ter a nossa casa própria, de construir o quarto do filho da gente, etc e tal. Então, eu tinha muito esse sonho de ter um lugar meu e que fosse de fato meu e não algo alugado, mas algo que eu tivesse segurança de que fosse meu. Então... Desde que colocaram as placas do empreendimento, eu sonhava com aquele empreendimento específico. Então, já fui no decorado olhar, já fui, enfim... Olhei muitos pouco outros, assim, mas fui em busca já de realizar o sonho daquele empreendimento específico. E aí, com alguns desafios, mas consegui comprar. E hoje a gente mora há 2 anos, eu e minha filha, no empreendimento. Tu, tua filha e os gatos. Eu e minha filha e 2 gatinhas. Que a gente tentou aqui uma casa para Apple e a mãe dela até tá no meio do pelo aqui, mas ela já tem 2 gatinhas também em casa. Que é Maria Clara e Maria Escura, inclusive, uma branca e uma preta, nomes da minha filha. Então tá, meninas, né? Tô com uma casa de meninas. E aí, como é que foi quando tu tomou essa decisão de comprar o teu apartamento? Tu trabalhava de carteira assinada, tu teve que alinhar a documentação, como é que foi? Porque hoje em dia tu é empreendedora, tu é empresária. Antigamente, como é que era a tua renda? Como é que tu fez? Então, eu tive um desafio nesse momento, porque na verdade, eu sou empresária há algum tempo já, e na época eu recém estava criando a minha empresa, né? E aí não tenho nem vergonha de dizer, estava negativada. Então, eu estava, como a maioria dos brasileiros, negativada. E tinha uma renda que era difícil de comprovar naquele momento, porque eu trabalho como designer gráfico, então a minha renda era muito picotadinha. Então, naquele momento, eu precisei juntar comprovantes bancários, e daí eu disse, não, mas tudo isso é renda, que é aqueles 30, 40, 50 reais que entram ali na conta, tudo é renda. E a gente fez todo o somatório para conseguir comprovar
a minha renda, né? Então, fiz um planejamento para que eu pudesse sair limpar o nome, digamos assim, e fazer o financiamento logo na sequência. E na tua família, todo mundo te incentivava a comprar o imóvel, todo mundo tinha imóvel, ou que nem muitos clientes que vêm falar com a gente que eu fui a primeira pessoa da minha família a conquistar um imóvel. Como é que foi na tua família isso? Apesar o imóvel próprio com escritura, eu sou a primeira da minha família, né? A minha família tem aí aqueles rolos familiares de área verde, etc e tal, e não tinha, a minha mãe moram junto, inclusive, e eu em um período, inclusive, morei junto com eles, por isso que eu queria meu apartamento próprio. Morava naquele puxadinho dos fundos que muita gente mora, né? Então, eu fui a primeira a conseguir conquistar um lugar específico, próprio, regularizado, com a minha matrícula de imóvel, etc. Tudo ali deu trabalho, e é como eu sempre falo para os clientes, é uma construção de um perfil. Poucas pessoas elas decidem, eu vou comprar um imóvel e eu já tenho a renda comprovada, eu já tenho o que a Caixa precisa para me aprovar, eu já tenho o nome limpo. Disso. Eu tinha um sonho e um nome sujo, e o resto a gente vai atrás. E o resto é negociar, é ir atrás e tu acaba resolvendo. É isso mesmo. Então, o que tu tem a dizer para o pessoal de casa? O que tu indica para quem quer comprar um primeiro imóvel? O que tu tem como dar de dica para essa pessoa de que nem sempre vai ser simples, nem sempre vai estar tudo pronto realmente. Às vezes tá, mas não é o comum. O comum é tu ter que montar o teu perfil e te preparar ali para esse financiamento. Eu acredito que é justamente isso, a gente ter a consciência de que a maior parte das pessoas não tá com tudo pronto e não se desesperar com isso. Então, se eu não tenho tudo pronto, montar um planejamento de como que eu consigo alcançar aquilo, né? Então, a gente tem diversos programas, etc., para te conseguir regularizar dívidas e tudo mais. Então, fazer um plano. Eu gostaria de estar em empreendimento, ver orça, ver qual que é o valor. E aí, se cria um plano de como que eu realizo aquilo. Impossível, não é. Às vezes pode ser um pouco mais difícil, mas com organização, assim, e aí eu sei que isso é um papo muito coach, né? Mas realmente a gente se organiza, a gente cria um plano, e eu na época tinha uma renda muito inferior, era outro momento, assim, mesmo assim eu consegui comprovar a renda, consegui fazer o financiamento, consegui parcelar a entrada, que era um valor mais alto. Então tudo isso foi possível fazer negociações que fizeram com que eu comprasse o apartamento, pudesse esperar ele na planta e hoje em dia morar nele. Então, gente, é isso que eu falo. Normalmente eu já vendi muitos imóveis pelo Minha Casa Minha Vida. A maioria dos clientes não está apto para comprar no momento que ele te chama, mas tem como conseguir, né? Exato. Então, inspirem-se com a Pamela, né? Uma menina jovem dessa, né? Que conseguiu conquistar o primeiro imóvel. Pamela, eu vou te agradecer. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada por incentivar o pessoal de casa, por inspirar o pessoal de casa. Eu que agradeço. Espero que várias outras pessoas, e também aqui fazer o meu recorte, né, puxar para o meu lado, mas várias outras mães consigam também realizar esse sonho. Então tá, muito obrigada. Gente, agora a gente vai para aquele quadro que eu adoro, e hoje vai ser mais do que especial, porque hoje a gente está com duas convidadas maravilhosas aqui, a Sara e a Apple. A Apple tá comendo um lanche aqui, né, para ela se acalmar. Então, Sara, conta pra gente quantos animais vocês têm, são gatos? Explica para nós o trabalho de vocês. Então, eu faço parte do projeto Acolha Gatinhos, é um projeto aqui de Porto Alegre. A gente, no momento, resgata só gatinhos. Ele começou tudo com uma história bem comovente, que foram os tutores do gatinho, perderam o gatinho deles, e com isso eles começaram a função de procura para resgatar ele, e nesse meio eles acharam muitos gatos abandonados, muitos maus tratos, e eles não conseguiram fechar os olhos para isso. Então, a partir dali nasceu o Acolha Gatinhos, que hoje tem aproximadamente 40 gatinhos, já foram resgatados mais de 400. Hoje a gente tem em torno de 27 gatinhos no Café Entre Gatos, que é um café que abriu na Zona Sul aqui de Porto Alegre, que é uma parceria que a gente tem do projeto e do café. E fora isso, a gente tem outros gatinhos em lar temporário que são voluntários, que se dispõem a cuidar desses gatinhos, pra gente tratar, o projeto tratar e tudo mais, até que eles fiquem em condições para adoção, porque muitos chegam em estados deploráveis, né? Que as pessoas às vezes machucam.
Calma, meu amor. Às vezes eles chegam maltratados, com esporotricose, diversas doenças, né? Então, muitas também chegam gravidinhas. A Apple, ela é de uma mãezinha que estava prenha quando chegou no projeto, todos foram doados. E aí ficou ela e a mãezinha dela. Como que também... é que ficou ela? Pois é, ela na verdade foi adotada junto com a mãe dela, mas aí o casal se separou e os dois não quiseram mais as gatinhas e devolveram pro projeto. Então hoje elas são disponíveis também para adoção, tanto ela quanto a mãe dela. É parecida com ela, a mãe dela? A mãe dela é bem peludona, assim, só que é uma cor assim mais cinza. Que coisa mais linda. E é muito importante essa parte para o pessoal de casa. Quando vai adotar, é muito importante lembrar que esse bichinho vai viver 10, 15, às vezes os meus já estão com 16 anos, vai viver muitos anos, vai viver 2 décadas ali sob os teus cuidados. Então, antes de adotar, a gente tem que pensar, quando viajar, tem que chamar alguém para cuidar ou levar junto, saber que o bichinho vai ficar doente, que a gente vai ter que cuidar dele, que vai ter gasto com o veterinário, que tem que ter uma boa alimentação. O que é importante saber para esse bicho não voltar para a rua, ou às vezes voltar para vocês, ou às vezes ficar traumatizado porque foi para um monte de lares e acabou voltando. O que é importante lembrar o pessoal de casa? É bem o que tu falou, assim, a gente tem critérios bem rigorosos no nosso questionário para adoção. A gente sempre exige a tela nas casas, né? A pessoa principalmente ter a paciência para uma adaptação, porque igual a gente sempre fala para as pessoas que vêm conversar com a gente, vai ser rápido a adaptação, não sei. Depende do gato, depende da personalidade. Às vezes pode demorar alguns dias, às vezes meses. Às vezes o ambiente também é muito calmo, às vezes não é. Então vai muito do bichinho. A gente não tem como dar uma data correta, assim, de quando o bicho vai se adaptar, porque é muito da personalidade do animalzinho. Então, também a ração, tudo. Mas, infelizmente, mesmo a gente tendo todos esses critérios, muitos voltam. Muitos não querem porque o bichinho o bichinho tá incomodando, porque não tá tendo tempo de cuidar. E diversas outras desculpas, né, que a gente gosta de brincar, que são tudo desculpas, que a pessoa não está realmente disponível para aquele animal na vida dela naquele momento ou em outros momentos. Sim. E eu estava conversando até com a Vera, né? Sim. E a Vera me disse que vocês que vocês recebem muitos animais com doenças bem sérias, né? Que precisam de um tratamento bem intenso. Ela me mandou, inclusive, algumas fotos que a gente vai passar aqui para vocês. Esses animais todos que a gente colocar aqui, eles estão disponíveis para adoção, tá? Conta pra gente um pouquinho dos animais ali que chegam para vocês, alguma história de algum animal que tu acha que vale a pena a gente contar pro pessoal de casa. Sim, como eu disse, a gente já teve mais de 400 resgates e todos têm uma história muito comovente. A gente tem algumas que mexeram bastante com a gente. Uma delas é o Snow. Foi um gatinho que chegou no projeto com esporotricose após ser atacado por um cão. Então ele já estava doente e ele ainda foi atacado por um cão. O tratamento dele durou meses e foi uma continha de aproximadamente 12 mil. Então foi muito alto. Ele deu o golpe do lar temporário e hoje ele tem uma família maravilhosa que cuida muito bem dele, mas foi uma etapa muito difícil, assim, de todo o tratamento dele, até a gente conseguir que ele ficasse bem, realmente. A lar temporário, que é hoje em dia a dona, também foi muito O lar incrível. temporário tem disso, né? Às vezes tu não consegue devolver. É bem isso, é o golpe, né? Bem já diz, é o golpe do lar temporário. Então ela foi incrível também em todo esse processo. E a gente também tem a história do Sirius, que é um gatinho pretinho. Sirius. Sirius Black. Ele teve um linfoma. Ele foi o único de uma ninhada que tinha felve. Todos faleceram, só ele ficou vivo. E aí ele teve linfoma e ficou lutando bravamente contra o câncer. Venceu o câncer. Hoje ele tá lindo também, é um gatinho bem gordinho, lindo. É o pretão aquele mesmo que eu recebi a foto. Isso. Lindo mesmo. E fora esses, tem diversos. Eu poderia passar o dia todo aqui contando pra vocês, porque a gente vê cada coisa, né, no projeto, assim, que é muito triste. Eu tenho no meu apartamento 4 gatos e 2 cachorros no apartamento, e eu vou dizer pra vocês,
Não tem sofá, mesmo que o sofá fique cheio de pelo, não tem sofá mais lindo do que com um gato. Não, olha esse gato aqui, se não valoriza qualquer sala, né? Lembrando que a Apple tá para adoção junto com a mãe. Ela não fica separada da mãe dela, de jeito nenhum, param de comer, fazem greve. Sim, elas já foram doadas separadas, mas pararam de comer e tudo mais, então a adoção delas é conjunta. Lindas. E a mãe dela também, peluda, igual a Apple, maravilhosa. Castrados. Todos do projeto são castrados, apenas os filhotinhos não são, porque eles ainda não têm idade, né? Mas aí fica por conta do adotante e o projeto fica tendo esse acompanhamento para ter certeza que eles vão ser castrados e tudo mais. Os gatinhos também do projeto são vacinados. Então os adultos, se tu quiser adotar, eles já vão estar prontos, entendeu? Só os filhotinhos ainda que tem que passar por esse processo de castração, porque eles não têm a idade adequada ainda para ser castrados. É importante sempre castração, porque eu quero ter mais animais, adota mais animais, mas chega de nascer animais, sempre vai ter bicho, mas é muito importante a castração, até pela saúde deles, né? Sim, com certeza, a castração é um bem, todo mundo fala, mas é o ciclo natural, tu tá quebrando o ciclo natural. Não. Entra tanto animal assim. Maus tratos, porque o bicho vai sofrer tanto na hora do parto quanto ficar no cio e tudo mais. Então, não, isso não é ciclo natural, isso é... A Apple tá aqui no estúdio, gente, ela tá fazendo uma festa. Bom, Sara, eu vou te dar os parabéns, né? Eu vou te agradecer pelo teu trabalho. Até. Porque é muito importante mesmo, são muitos e muitos e muitos animais. Parece que nunca vai acabar, mas um dia vai, né? Um dia a gente vai conseguir ter, que todos os animais tenham a sua família, a sua casa. Um dia isso vai acontecer, mas por enquanto o que a gente pode fazer é incentivar a adoção e a castração desses animais. Então, muito obrigada pelo teu trabalho, meus parabéns. Uma menina tão jovem, tão linda, ajudando o próximo assim, certo? Muito obrigada.